Nesta videoaula você vai aprender o passo a passo desta peça. Para iniciar a blusa, vamos tecer um retângulo, tecido na direção da largura para o comprimento. Com a fita métrica, determine a largura, que posteriormente será a altura da blusa, ou seja, nós vamos tecer um retângulo e vamos fechar depois formando um tubo. Essa altura inicial, onde nós vamos tecer correntinhas, ela vai determinar posteriormente a altura da blusa. E o número de carreiras vai ser com base na sua medida total do busto. Então, para essa receita, nós vamos iniciar com 60 correntinhas, que medem cerca de 27 centímetros. Para dar início à peça, nós vamos fazer o nozinho do crochê. E esse nozinho nós não contamos como correntinha, é a partir dele que eu vou tecer o total de 60 correntinhas. Finalizadas as 60 correntinhas, eu vou fazer 2 correntinhas, vou dar a laçada e vou inserir na quarta corrente para iniciar o ponto alto. Então eu conto 1, 2, 3, na quarta corrente eu insiro e aqui eu faço um ponto alto. Então nós já temos 2 pontinhos altos para essa carreira. Agora eu teço um pontinho alto para cada corrente de base. E aqui teremos o total de 60 pontos altos. Finalizada a primeira carreira de ponto alto, eu vou fazer 3 correntinhas para iniciar o primeiro ponto da segunda carreira, viro o meu trabalho e teço para a segunda carreira um pontinho alto para cada ponto de base. Então, teremos aqui 60 pontos altos. Finalizada as 2 carreiras com ponto alto, agora as próximas carreiras nós vamos alternar sendo uma carreira de ponto alto em relevo e uma carreira de ponto alto comum, uma de ponto em relevo e a outra de ponto alto. Nós vamos tecer o total de 90 carreiras dessa forma, contando com essas duas aqui que eu acabei de fazer, e as 2 últimas carreiras, que seriam a 91 e a 92, nós vamos tecer apenas com ponto alto. Então, para iniciar a terceira carreira, onde nós vamos trabalhar com pontos em relevo, aqui eu faço 3 correntinhas, viro o trabalho, dou a laçada, insiro no ponto seguinte, levo ele lá para frente, e aqui eu faço um ponto alto em relevo. Dou a laçada para o ponto seguinte, novamente ponto alto em relevo. Então aqui eu estou trabalhando apenas pontos altos em relevo, sendo um pontinho alto para cada ponto de base. Finalizada a terceira carreira com ponto alto em relevo, agora nós vamos alternar para uma carreira com ponto alto normal. Então eu vou fazer aqui 3 correntinhas para iniciar o primeiro ponto, viro o meu trabalho e percebam que deste lado o ponto em relevo ele forma como se fosse uma linha. E é esse detalhe que eu quero para a peça. Agora eu faço para a quarta carreira um pontinho alto para cada ponto de base. Finalizada a quarta carreira com ponto alto, a próxima será em ponto em relevo, a próxima ponto alto e a próxima ponto em relevo. Essas 2 carreiras que eu fiz aqui no início com apenas ponto alto, nós vamos repetir elas no início e também no final do trabalho. Mas todas as outras carreiras sempre vamos alternar ponto alto e a próxima carreira ponto em relevo. Ao total, nós vamos tecer aí 92 carreiras, sendo as 2 primeiras com apenas ponto alto e as 2 últimas com apenas ponto alto. Então agora eu vou fazer ponto alto em relevo. Vejam que aqui eu tenho uma carreira de ponto alto em relevo, ponto alto e agora eu repito ponto em relevo. Então eu faço aqui 3 correntinhas, viro o trabalho e teço um pontinho em relevo para cada ponto de base.
Finalizada a carreira de ponto em relevo, agora eu faço 3 correntinhas, viro o trabalho e aqui eu teço um pontinho alto para cada ponto de base. Então nós sempre vamos alternar carreiras de ponto em relevo com carreiras de ponto alto. E aqui nós temos o retângulo finalizado, já teci o total de 92 carreiras e ele mede 27 centímetros por 85 centímetros de comprimento. Bom, agora chegou a hora de unir essas duas laterais para que a gente possa formar o tubinho da blusa e depois fazer as alcinhas. Nesse momento você vai decidir qual lado mais te agrada. Pode ser esse lado mais liso ou o lado com essas saliências aqui do ponto alto em relevo. Uma outra observação a fazer é que nós iniciamos com 2 carreiras de ponto alto e alternamos as carreiras seguintes com um ponto alto em relevo e a próxima carreira ponto alto, uma carreira com ponto alto em relevo e a próxima carreira com ponto alto. Para finalizar esse retângulo, nós terminamos com 2 carreiras de ponto alto. Para fazer a união dessas duas laterais, vejam só que a minha agulha está pegando aqui na lateral de trás. Eu insiro no primeiro pontinho e insiro no primeiro pontinho da lateral seguinte. Aqui eu puxo o fio e faço ponto baixo. Insiro no ponto seguinte da frente e no ponto seguinte da lateral lá de trás. Puxo e faço ponto baixo. Então nós vamos unir as duas laterais ponto a ponto com ponto baixo. Finalizei a emenda com ponto baixo das duas laterais e vejam só que o efeito com a emenda de ponto baixo, ele é muito semelhante ao efeito do ponto alto em relevo. Para essa blusa você pode usar ela de duas formas, com esse relevo destacado do ponto em relevo ou também com a parte mais lisa da blusa. Agora vamos para o acabamento da barra. O acabamento da barra é muito semelhante ao acabamento da parte da alça da blusa. Eu vou tecer 2 correntinhas para iniciar o primeiro ponto baixo. Vejam que aqui tem um espaço entre um ponto alto onde eu fiz uma das carreiras. Aqui eu faço um ponto baixo. Entre uma carreira e outra, nós temos um nozinho. Eu insiro a agulha dentro desse nozinho e faço ponto baixo. E vejam que aqui eu tenho mais um espaço em um ponto alto, insiro a agulha e faço ponto baixo. Então vejam que eu vou distribuindo pontos baixos no nozinho onde há uma separação de uma carreira para outra e dentro do espaço do ponto alto, pegando no ponto da carreira. Novamente, insiro aonde tem o nozinho da carreira, que há entre uma carreira e outra, faço ponto baixo e dentro desse espaço faço ponto baixo. Nós vamos trabalhar dessa forma para fazer o acabamento da blusa na parte da barra. Finalizado o acabamento da barra, eu insiro pegando na segunda correntinha, insiro a agulha, puxo tudo, faço ponto baixíssimo, venho com a tesoura, corto o fio e arremato. Pronto! Agora é só esconder esse fiozinho por entre os pontos baixos. Vamos fazer a parte de cima e as alças. Para a parte superior da blusa, eu vou fazer o mesmo acabamento que eu fiz na barra. Então eu vou inserir a agulha pegando num nozinho qualquer, passo o fiozinho e aqui eu faço 2 nozinhos bem firmes para firmar o fio ao trabalho. Pronto! Feito esses 2 nozinhos, eu vou inserir a agulha novamente, vou subir 2 correntinhas para iniciar o primeiro ponto baixo, insiro pegando dentro desse espaço e faço um ponto baixo. Insiro pegando no nozinho,
entre um ponto e o outro, ou melhor, entre uma carreira e outra, e faço ponto baixo. Insiro pegando dentro do espaço onde nós temos do ponto, faço um ponto baixo, e no nozinho entre uma carreira e outra, e faço aqui um ponto baixo. Então nós vamos distribuir pontos baixos ao longo de toda essa parte. Para finalizar o acabamento, eu insiro na segunda correntinha, faço ponto baixíssimo, venho com a tesoura, corto o fiozinho e arremato. Pronto! Agora nós vamos fazer as alças da blusa. Vejam que aqui eu utilizei 4 marcadores de pontos para definir aonde eu vou aplicar a alça. E para que vocês tenham uma ideia, eu reservei 11 centímetros para um lado e depois 11 centímetros para o outro. Então, eu vou fazer a alça pegando neste pontinho, vou tecer e vou pegar lá no próximo pontinho. Vou cortar, arrematar o fio e vou fazer a mesma coisa do outro lado. Para fazer a alcinha, eu removo o marcador de pontos, insiro a agulha, puxo o fiozinho e aqui eu faço 2 nozinhos. 1 e 2. Feito o nozinho, eu insiro no ponto, puxo e faço uma correntinha. Insiro novamente dentro do ponto onde eu fiz o nó e faço aqui um ponto baixo. Agora, eu insiro dentro do ponto baixo e faço aqui um ponto baixo. Novamente, insiro dentro do ponto baixo e faço ponto baixo. Então, nós vamos tecer aqui a alça com um ponto baixo dentro de cada ponto baixo. Novamente, insiro no ponto baixo e faço ponto baixo. O número de pontos baixos depende muito do tamanho da alça desejada. Aqui eu teci o total de 40 pontos baixos, um pontinho para cada ponto de base e eu tenho 21 centímetros. Isso vai variar muito de ponto para ponto. Se o seu ponto for mais tensionado, provavelmente você vai ter que tecer mais pontos baixos e se for mais frouxo, tecer menos pontos baixos. Mas a sugestão é você fazer a alça e provar. Bom, para aplicar a alça aqui atrás, eu vou fazer o seguinte. Removo o marcador, insiro a agulha pegando no pontinho, faço ponto baixíssimo, venho com a tesoura, corto o fio e arremato. Pronto, esse fiozinho eu escondo por entre os pontos do lado avesso. Aqui nós temos uma alcinha finalizada e eu vou fazer o mesmo passo a passo aqui deste lado. Então, eu vou amarrar, fazer 2 nozinhos, tecer 40 pontos baixos, unir aqui com um ponto baixíssimo e faço o arremate.